Olá! Hoje aprenderemos os princípios básicos da eletrônica: tensão, corrente e resistência elétrica. Mas primeiro, precisamos entender o que é eletrônica. Eletrônica é a ciência que estuda o controle e a aplicação do movimento dos elétrons. Em um átomo, os elétrons são as partículas com carga elétrica negativa. Eles rotacionam ao redor do núcleo. Os núcleos são positivos e milhares de vezes maior do que os elétrons, eles que constituem a maior parte da nossa massa. E é por isso que quando aplicamos uma tensão elétrica a um material, são somente os elétrons que se movem. Neste ponto, você já deve imaginar o que é a corrente elétrica. É a quantidade de elétrons que passa num condutor em um determinado tempo. Na verdade, nós não medimos a corrente pelo número de elétrons, mas sim pela carga elétrica total deles. A corrente, então, é medida em ampere, que representa a quantidade de carga que passa por segundo em um condutor. Eu disse que os elétrons se movem quando aplicamos uma tensão elétrica a um material. Mas o que de fato é tensão? Sabemos que os elétrons têm carga negativa, e assim como cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, imagine uma caixinha cheia de elétrons, e outra contendo poucos elétrons. Os elétrons da caixinha cheia estarão se repelindo de forma muito mais intensa que os da caixinha com poucos elétrons. Se ligarmos essas duas caixinhas através de um tubo, os elétrons da caixinha cheia serão fortemente expelidos para a caixinha com menos elétrons, até que haja um equilíbrio. A essa, digamos, concentração de elétrons, chamamos de potencial elétrico. E observe que, quando ligamos duas caixas com o mesmo potencial, não há corrente. Mas se ligarmos duas caixas de potencial diferentes, sempre haverá uma corrente indo da de maior potencial para a de menor potencial. A esta diferença de potencial que damos o nome de tensão elétrica. Tensão é medida em volts, e quanto maior a tensão, maior a corrente. Mas a corrente não depende só da tensão aplicada, a corrente também depende do meio condutor. Existe uma propriedade chamada de resistência elétrica. Ela depende basicamente do material que o condutor é feito. Existem materiais em que os elétrons circulam livremente e outros em que os elétrons têm grande dificuldade de passar. Então aprendemos que a corrente é ocasionada quando há uma diferença de potencial, ou seja, quando há uma tensão entre dois pontos e estes são ligados por meio de um condutor. E aprendemos também que a corrente que circulará no condutor é proporcional à tensão aplicada nele e também à resistência do condutor. A fórmula que relaciona tensão, corrente e resistência damos o nome de lei de Ohm. Tensão igual a resistência vezes corrente. Dessa forma, é fácil visualizar que, aumentando a tensão, aumentamos também a corrente. Mas aumentando a resistência, diminuímos a corrente. Então aprendemos o que é corrente, tensão e resistência elétrica. Se você entendeu, clique em gostei. E se não, deixe seu comentário que esclareceremos sua dúvida. A próxima aula será sobre divisor de tensão, resistores de pull-up e pull-down. Assunto essencial para quem usa microcontroladores, por exemplo com o Arduino. Para complemento dessa aula, assistam também um rápido esclarecimento sobre sentido convencional e sentido real da corrente. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula.